O meio atacante Marcos Guilherme pode chegar no Vitória em 2023. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito desse ótimo jogador que, quem sabe, poderia sim ser um dos grandes craques do elenco do Leão para a Série B do ano que vem. Quero trazer aqui principalmente os detalhes, a respeito da sua situação contratual. Ficou livre lá no São Paulo, o seu salário, que ele vem recebendo nesses últimos anos, as suas principais características de jogo, mapa de atuação e principalmente os seus números nesses últimos anos. Ainda não definiu seu futuro para a próxima temporada e vou em hipótese levantada lá pelo canal do Carlos Vitória, muito obrigado aí ao rapaz que já havia comentado sobre essa possibilidade. Quero trazer aqui para vocês um pouco mais de detalhes a respeito desse bom jogador. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. Vou deixar na tela final a nossa playlist do Vitória aqui no Black Card, que a gente grava diversos vídeos do Leão semanalmente aqui no canal. Então conto com a sua colaboração para ajudar a gente a chegar nessa marca de 45 mil inscritos, que já está bem próximo, combinado? Outro recado que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a SportPix.club, que permite você fazer as suas apostas ainda em partidas alternativas, amistosos e competições também oficiais nesta quinta-feira, como por exemplo o futebol da Copa da Liga lá de Portugal, uma vitória do Tondela contra o Acadêmico pagando R$ 3,09, além disso, Estoril e também Famalicão. Outras ligas bem legais, como por exemplo da Romênia, da Índia, além disso no futebol da Arábia Saudita, Grécia com o Olympiacos e o AEK Atenas entrando dentro de campo, o PSV enfrentando o Ajax, das equipes B, da segunda divisão do futebol holandês, Arábia Saudita, Azerbaijão, Bahrein, China e muito mais. Essas apostas que você pode fazer lá com o pessoal da SportPix.club, sem considerar também os grandes jogos da Copa do Mundo, tanto a decisão quanto também a disputa do terceiro lugar. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Já vai lá, faz o seu cadastro rapidinho, você já começa a poder apostar, e também faturar com seus conhecimentos do futebol. O Instagram do pessoal também, @sportpix.club. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma indicação lá do canal do Carlos Futebol. Muito obrigado aí, rapaz, que ele já havia comentado sobre essa possibilidade, no caso, uma indicação dele próprio, do Marcos Guilherme, atleta que acabou deixando o São Paulo nesta última janela de transferências, 27 anos de idade, está livre no mercado e ainda não achou um outro clube para ele definir no ano de 2023. Segundo informações aí do canal do Nicola, ele ganhava mais ou menos R$250 mil mensais no Internacional, que era o clube onde ele tinha vínculo até a metade desse ano. Acabou rescindindo por lá e fechou com o São Paulo aproximadamente R$150 mil mensais, fazendo essa diminuição financeira para fechar com o clube do seu coração, que no caso era o Tricolor Paulista. Encerrou o Campeonato Brasileiro, existia uma boa possibilidade dele continuar por lá, entretanto, após conversas com a diretoria, no total ele somou aí em 17 jogos pelo São Paulo, um gol e também uma assistência, acabou ficando acordado que ele não iria renovar o seu vínculo visando 2023. Jogador que ainda é muito jovem, tem apenas 27 anos de idade, muito versátil também, pode fazer essa função como um ponta esquerda, ponta direita e também um jogador como um camisa 10. Essa posição o Vitória não necessita tanto assim, a gente imaginando a Série B de 2023, principalmente após as contratações do GG e também do Diego Torres. Mais uma opção a mais, principalmente para ser esse grande jogador dentro do ataque do Vitória, além, claro, juntamente com o Léo Gamalho, tem o Trellis, ótimas negociações que eu vejo até o momento da diretoria do Leão. Quem sabe o Marcos Guilherme podendo ser essa cereja do bolo. De fato, é um jogador muito caro, mas não acho inimaginável, por exemplo, a negociação com um salário um pouco menor e ele abrindo mão, por exemplo, dos seus vencimentos. Acredito que chegando a R$100 mil mensais, seria sim esse grande craque dentro de uma disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. De fato, não seria fácil essa negociação, até mesmo o clube que eu torço, que no caso é o Goiás, acho que já deu para perceber pelo cenário aqui. Eu tenho um canal do Verdão, chama Goiás News, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês conferirem também, combinado? O Goiás, ele já basicamente estava acertado com o Marcos Guilherme, após ele deixar, no caso, o Santos, lá no começo da temporada. O seu contrato era de empréstimo, ainda pertencia ao Internacional. Ele rescindiu, existia essa possibilidade grande dele defender o Goiás até aparecer o São Paulo, que fez uma proposta, enfim, já tinha essa passagem no Tricolor do Morumbi lá no ano de 2017 e também em 2018, o que foi um fator determinante, para a sua mudança novamente para São Paulo. Não foi para o Goiás, enfim, ainda não conseguiu contribuir tanto assim, lá no São Paulo, somando essas 17 partidas no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana, sem considerar a Copa do Brasil também. No total, por exemplo, eu vou até deixar o mapa de calor dele. Ele fez partidas mais como um ponta direita, também na ponta esquerda. É um jogador muito versátil. Daqui a pouco falam mais sobre as suas principais características de jogo. No ano de 2021, defendendo o Santos no Campeonato Brasileiro também da Série A, vou deixar aqui passando um mapinha. Você pode ver que jogou mais como
como ponta esquerda, mas também circulou demais no campo, né, fazendo uma função como ponta direita, até mesmo aquela região mais pelo lado esquerdo do campo em direção à grande área. Um jogador também que por ter feito essas duas funções, principalmente quando surgiu, né, na base do Atlético Paranaense, agrega bastante não só pelos lados do campo, quanto também na região mais intermediária. Ele surgiu mais como um segundo atacante, um camisa 10 clássico lá no Atlético Paranaense, acabou aprimorando mais o seu jogo, sempre com bastante velocidade também, o que ficou mais conveniente, né, até mesmo atuando pelos lados do campo. Apesar de ser destro, pode fazer as duas funções. Sobre as suas principais características de jogo, que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês. Ele tem uma boa velocidade e condução de bola, consegue principalmente jogadas até a linha de fundo, ou até mesmo, por exemplo, se ele tiver como ponta, ele gosta de fazer essas jogadas em velocidade, arrancando com a bola dominada, ou até mesmo buscando uma possibilidade de finalização, ficando na entrada da grande área. Marcou muitos gols assim, né, pelo Santos. Outras características positivas em relação a gostar de marcar gols. Geralmente parece que alguns pontas aqui no futebol brasileiro têm alergia em balançar as redes. O Marcos Guilherme não, ele complementa muito bem as jogadas no segundo pau, né, é um atleta que já fez até alguns gols de cabeça, apesar de não ser tão alto assim, né, segundo informações do Transfermarkt, ele tem 1,73 m de altura. Outros pontos para a gente destacar também, além dessa versatilidade, poder atuar como um camisa 10, né, um jogador mais centralizado, também cai como um ponta esquerda, ponta direita, esse complemento, dribles curtos. Além disso, nessas jogadas em profundidade, pode sim ser uma grande opção dentro do mercado da bola. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Marcos Guilherme, 27 anos de idade, não é um medalhão, também fez boas partidas pelo São Paulo, nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo o SofaScore, ele teve uma média no total de 6,64. Foi mais reserva do que titular, né? Se a gente pegar os seus números nessa edição da Série A, foram 17 partidas no total pelo São Paulo, sendo apenas 6 delas como titular. Marcou um gol na última rodada, justamente contra o Goiás. Ele nem comemorou esse gol, achei que o Goiás iria procurar ele novamente. Até o momento não sei nenhuma informação sobre isso. Gostaria demais de ver, inclusive, o Marcos Guilherme no Goiás. Ele teve uma média de participação de 21 toques na bola, né, em cada um desses jogos. Teve uma média de 35 minutos por jogo, que mostra também, né, que ele foi bem mais reserva do que titular. Outros pontos também da gente imaginar sobre os seus passes: ele teve uma média de 91% de acerto em cada um dos seus toques, uma média de 70% de acerto em bolas longas e na questão, outras questões importantes, né, em dribles bem sucedidos, acertou uma média de 60% e também duelos aéreos ganhou uma média de 50%, teve ali uma média de outras 3 faltas por cada jogo e também um cartão amarelo, 3 faltas sofridas e faltas recebidas, uma média de 0,2. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essas informações do caso do Marcos Guilherme, se poderia ser esse grande nome chegando no Barradão para o ano de 2023. Falando um pouco mais sobre a trajetória do Marcos Guilherme, né? Se a gente imaginar que essa temporada de 2022 pode não ter sido a melhor da sua carreira, de fato ele começou no Santos, 13 partidas no primeiro semestre, 2 gols marcados e 1 assistência, sendo que começou bem o Campeonato Paulista. Jogou 9 vezes, 5 como titular e marcou 2 gols. Mas ainda voltando um pouco mais atrás, né? Começou ainda nas categorias de base do Atlético Paranaense, onde teve a sua primeira possibilidade como profissional lá no ano de 2013. Em 2014, já sendo esse jogador importante, 54 partidas, 11 gols marcados, caía principalmente naquela região do meio de campo, finalizações de longa distância e também aparecendo dentro da grande área. No ano de 2015 também uma ótima atuação, 46 jogos com 6 gols marcados, sendo naquela edição de 2015 no Campeonato Brasileiro, no total ele disputou 26 partidas com 4 gols marcados e 2 assistências, sendo aí basicamente todos os seus jogos iniciando, né, dentro dos 11 titulares. Em 2017 acabou sendo negociado com o Dinamo Zagreb do futebol da Croácia, jogou pouco por lá, né, apenas 13 atuações antes de retornar aqui para o Brasil no São Paulo. Teve uma ótima primeira impressão lá no Morumbi, 22 partidas, melhor dizendo, no total, com 6 gols marcados. Em 2018 acabou caindo um pouco mais de rendimento, teve alguns problemas musculares, né, o que possibilitou ele entrar em campo em menos oportunidades. 27 jogos, 3 gols e outras 2 assistências. No ano de 2019, né, foi negociado com o Al-Wehda, equipe do futebol da Arábia Saudita. O técnico Fábio Carille, né, foi uma das indicações no caso envolvendo o Marcos Guilherme. Por lá no total ele fez 42 partidas, 10 gols marcados e 3 assistências, números bons, né, no futebol árabe. Depois ele voltou aqui para o Brasil, ainda no ano de 2020, para o Internacional. Dá para dizer que também deu uma boa primeira impressão nesse ano no Inter, né, 51 partidas no total, 4 gols marcados e 3 assistências. No Campeonato Brasileiro, 27 jogos no Beira-Rio, sendo 16 delas como titular
não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. Ou seja, começou muito bem a temporada do Campeonato Gaúcho, mas na Série A do Brasileirão perdeu um pouco de espaço, o que explica, por exemplo, o seu empréstimo ao Santos no ano passado. E olha, eu gostei bastante das aparições do Marcos Guilherme no Santos em 2021, principalmente na reta final da Série A. A gente pegando aqui os seus números, 35 jogos no Brasileirão, que tem 38 rodadas, ele entrou em campo em 32 vezes como titular, marcou no total 5 gols e também deu outras 3 assistências, e aquele mapinha, como eu havia mostrado para vocês anteriormente, muito pelo lado esquerdo do campo, mas também fazendo outras funções no lado direito e até mesmo na região central, buscando a bola, né, e chutando, por exemplo, em longa distância. Então foi um grande ano do Marcos Guilherme em 2021. Agora em 2022 ele acabou não tendo, né, uma grande sequência de jogos, impedindo também dele demonstrar o seu melhor futebol. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador, né, que foi campeão paranaense com o Atlético Paranaense, ainda lá na temporada de 2016, se poderia ser uma boa negociação, em 2015, né, melhor dizendo, se poderia ser uma boa negociação para a próxima temporada. Além disso, né, sobre as suas características de jogo, quem você indicaria para o Leão no ano que vem, pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários e conferir o nosso apoiador aqui do canal, a sportpix.clube, também meu canal do Goiás, o Goiás News, vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês conferirem, e a nossa playlist do Vitória aqui no YouTube do Black Card, vou deixar aqui também na tela final. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!